Lembrando que hoje é a última, é a sexta aula, a última aula dessa série das 6 sabedorias, né, das 6 paramitas, ou 6 perfeições, a gente pode chamar, né? Então hoje é a sexta. Eu lembro que a gente fez a primeira, que foi generosidade, depois a gente fez a segunda, que foi comportamento correto, né, ou treinamentos de atenção plena, a gente chama às vezes. A gente fez a terceira, que foi tolerância ou paciência. A quarta, que é energia, dedicação, esforço, né? Semana passada foi a prática da concentração, ou absorção meditativa, ou meditação mesmo. E aí hoje, a transmissão tá boa, Rosenir? Que bom. Espero que continue assim. Que tá via Wi-Fi, né? Não tá com cabo aqui. E aí hoje vai ser a prática da sabedoria. E é engraçado, é curioso, né? Porque eu já vi, como eu falei para vocês, várias vezes meu professor e até outros professores também falando sobre as 6 perfeições, né? Eu já li a respeito, mas agora para esse encontro de hoje, né, sobre a prática da sabedoria, e eu sempre estudo novamente, né? Lembrando que para essas aulas eu estou me baseando principalmente nesse aqui, a essência dos ensinamentos de Buda, do Thich Nhat Hanh, que é um monge budista, mas que não é sectário, né? Não é aquela coisa religiosa, ele faz bem para a vida, para o dia a dia, assim, né? E esse aqui também, que é o Path of Victory, do Nangyal Rinpoche, que foi o professor do meu professor. E esse você só encontra no Centro de Dharma do Canadá, não encontra em livraria, lugar nenhum. O outro encontra em livrarias, né? Estou me baseando principalmente nesses 2. Mas aí eu fui estudar de novo e tal, e é muito curioso, porque justamente esse da sabedoria, que a princípio parece tão tranquilo, simples, né? Sabedoria, a gente já sabe o que é, né? Não, a gente pensa sei lá, sabedoria, pensa num velho ancião que viveu a vida toda e que, né, desenvolveu e sabe muito e tal, né? Aprendeu com a vida, etc, né? Mas aí quando você vai ver mesmo essa prática da sabedoria, essa perfeição, né? Esse aperfeiçoamento, na verdade é o mais desafiador. Eu achei o mais desafiador para compreensão mais refinada, né, do que se trata. Porque parece ser um conceito muito amplo, né? Mas nesse caso, como em todos os outros, mas nesse especificamente da prática da sabedoria, ter uma noção conceitual não resolve, entende? É algo para a gente realmente experienciar, para estar dentro da gente, né? Porque, do ponto de vista conceitual, parece uma coisa realmente bem simples, parece uma coisa até trivial, né? Então a gente fala que qual que é essa prática da sabedoria? Que sabedoria é essa, né? É a sabedoria da não discriminação, da não separação, da compreensão que estamos todos interconectados. Tem vários jeitos, né? O Thich Nhat Hanh fala em interser. Tem um monge que escreveu um livro que chama O Dharma de Guerra nas Estrelas, que é muito legal. Ele analisa Star Wars, né, o Guerra nas Estrelas, os 3 primeiros lá, que são os 3 do meio depois, né, mas os primeiros a serem lançados, do ponto de vista do Dharma, dos ensinamentos, né. E aí ele usa o termo interpenetrar, que todas as coisas estão se interpenetrando. E a gente fala também de interdependência, às vezes, né. Que assim, isso a princípio, não sei, não parece um conhecimento muito difícil de compreender, né? Quer dizer, dá pra gente pensar a respeito, né? Sei lá, aquela ideia de que meu corpo é feito de 10 trilhões de células humanas, né? Mais 100 trilhões de células de micro-organismos, mais ou menos, que sem esses micro-organismos esse corpo não funciona,
né? Então, eu só funciono porque eu sou uma comunidade vivente, né? Eu já falei isso para vocês, mas o professor fala que eu devia falar, não é meu nome, Luiz, é nosso nome é Luiz, nós somos Luiz. Somos muitos seres juntos aqui numa comunidade viva, né? E todas as células especializadas, né? Umas viram unha, umas viram cabelo, outras viram olho, língua, dente, órgãos, quer dizer, tem clusters de células especializadas, cada uma fazendo a sua função ali, junto de um monte de micro-organismos, todo mundo trabalhando em harmonia, de um jeito que gera constantemente nesse movimento contínuo, né? As células estão em contínuo movimento, está gerando ATP, adenosina trifosfato, gerando energia e levando o oxigênio para a célula, o sangue carregando os nutrientes pelo corpo, né? Tudo, é muita coisa funcionando aqui dentro ao mesmo tempo, né? E funcionando em harmonia, funcionando de um jeito que, né, que dá certo. E isso, ao mesmo tempo, acontecendo enquanto tem o ar, né? Eu estou recebendo o ar dessas árvores que eu falei para vocês, né? Quem estava aqui desde o começo, eu falei das árvores com as florzinhas amarelas, lindas, que estão me mandando oxigênio e estão absorvendo o que eu devolvo, né? O que é toxina para o meu corpo quando eu expiro, né? E daí isso está me possibilitando continuar sendo um ser vivo com água né, o ciclo hidrológico que está permitindo ter esse chá que hidrata o meu corpo, 70% de água nós somos, né, acho que por aí. Essas árvores só crescem, essas plantas só crescem porque tem o sol, numa circunstância muito específica para conseguir gerar vida, com uma atmosfera terrestre, com uma circunstância bem específica também para possibilitar a vida. Quer dizer, é uma miríade enorme de coisas acontecendo e fluindo ao mesmo tempo em harmonia, umas junto com as outras, né? Então, essa perfeição da sabedoria seria como a gente manter essa consciência constantemente. E, claro, não é o que a gente faz, né, muitas vezes. Muitas vezes a gente tem esse senso de separação, né? Eu sou. Tem até um experimento bem interessante que fizeram, não sei se já contei para vocês, que é o seguinte, botaram lá um monte de eletrodos ali, medindo, né, para medir pequenos movimentos faciais em pessoas, e aí puseram imagens na frente, né, para ela ver. E aí era, por exemplo, uma pessoa sorrindo. Só que, digamos assim, eu sou mais caucasiano, né, mais branco, descendente mais de italiano. Aqui no Brasil não é difícil, mas tem mais italiano e português, um pouquinho de índio, né, e mais europeu, né, vamos dizer assim, de descendência, né. E aí põe uma imagem de uma pessoa com as mesmas características, sorrindo. E aí mede as micro-respostas de micromovimentos que eu tenho, e no sentido de empatia, de sorrir também. Ou uma pessoa muito triste, daí de eu ficar, sabe, com raiva. O quanto eu empatizo, tenho empatia com a imagem que está ali. Só que daí colocam também a de um negro. Ou colocam a de um, sei lá, de um muçulmano, né? Ou colocam a imagem também, vamos dizer assim, pode até ser um descendente de europeu também, mas com uma roupa de outro partido político que não é o que eu gosto, ou de outro time de futebol e tal. E começaram a medir essas respostas, né? E viram que quando a gente se identifica com o outro, quer dizer, que parece que, esse é dos meus, é do meu time, né? A resposta do rosto empática de reproduzir a mesma emoção é muito maior do que quando coloca a imagem de alguém que não parece ser dos meus, sabe? É um muçulmano, ou é sei lá, no meu caso um negro, ou é uma pessoa de outro partido, ou, né, nesse sentido. Então, quer dizer, isso é uma expressão do senso de separação. Quando eu faço isso, eu não estou na minha consciência de que estamos todos interligados, né? Aquela ideia de que pega uma nave espacial, manda para o espaço, só que só tinha uma, manda a humanidade inteira junto, né? Que é o nosso planeta, é a nossa condição.
Estamos numa bola, que não é uma bola exatamente, né, mas uma bola flutuando no meio do espaço, né, um sistema solar com um sol ali, e está todo mundo junto, e acabou, né. Se a crise ambiental se deteriorar demais, vai todo mundo embora junto, né. Se acontece um desastre, dependendo da proporção, é para todo mundo. Crise econômica, o coronavírus, a gente está vendo isso agora, né? Aparece um vírus lá na China, só que daí já vai espalhando para todo lado, daí começa a ter impactos de saúde, econômicos, etc. Tá todo mundo junto, não tem jeito, né? Então a perfeição da sabedoria seria a gente ir desenvolvendo esse senso continuamente, um senso muito arraigado e profundo de que não há separação entre eu e o outro, entre eu e o mundo. É uma ilusão que eu crio para mim mesmo. E aí vem o Tartin, que é um outro mestre, por isso que falando conceitualmente, até dá para entender, né? Mas como sentir isso, sabe, no cerne de cada célula do nosso corpo e agir de acordo com isso? O Tartin, que é um mestre que escreveu o livro Respirando, Satipatthana, outros que eu já compartilhei, ele fala muito disso, né? Que, por exemplo, esse pensamento que eu estou gerando no meu cérebro aqui, que está se expressando em palavras, em movimento corporal, né? Ele está, a base para que seja possível isso acontecer, uma base de uma série de reações químicas acontecendo dentro do meu corpo, permitindo esse corpo continuar funcionando, né? Com um monte de micro-organismos que estão atuando para ajudar nisso, neste exato momento, em fluxo, que só está acontecendo porque neste exato momento eu estou inspirando, sem parar, inspirando e expirando o ar que vem de fora, das plantas. Você entende? Eu estou vendo, está entrando pelos olhos, pelos ouvidos, né? Os sons, a gente está aqui num café, hoje é bom isso, tem sons, tem movimento, tem coisas. O tempo todo, tudo isso está fazendo este ser que eu sou, gerando este ser que eu sou. A gente fala com médicos, eles falam que, se eu não me engano, a cada 7 anos, ou 10, agora eu não lembro, praticamente todas as células do nosso corpo se renovam. Eu não sou, cadê a continuidade do eu? Já é totalmente novo, depois de 7 anos. É outra coisa. Só que a minha experiência mental é de um ser contínuo, né? E até quando eu morrer, né? Eu vou morrer, e aí? Esse corpo, então vai desaparecer? Não há mais? Não, há uma continuidade. Outros seres vão se alimentar disso aqui e vai continuar a vida acontecendo, sabe? E onde eu nasci exatamente? Foi quando o espermatozoide penetrou o óvulo? Ou não? Ou foi quando lá dentro houve a fertilização? Sabe? Nenhum cientista hoje ainda não há certeza sobre isso. Onde surge o eu? Né? O Tartin brinca falando que assim, nós somos a matéria que nos compõe, né, tem bilhões de anos. Ela nasceu na fornalha das estrelas. Mas o meu ego, da minha personalidade, tem só a minha idade. E eu confio mais no meu ego do que neste corpo, sabe? Pensando assim, né, parece meio bobo, né? Mas, enfim. Então sabe onde termina e onde começa, né? Se eu pudesse ver atomicamente, né, onde exatamente termina o que eu chamo de eu? O que é o eu? Como é que esse corpo, né, eu posso olhar, é água, é carne, são tais elementos químicos e tal. Onde está o eu? Cadê o eu? É uma experiência mental que está sendo, e emocional, que está sendo continuamente gerada a partir do suporte, do apoio de todo um universo que possibilita esse corpo estar aqui. E que ao estar aqui falando com vocês, por exemplo, expirando, soltando esse ar que as plantas vão aproveitar, ao mesmo tempo isso aqui também está gerando o mundo. Então, você entende, não há separação. O ar que entra e está dentro de mim, quando ele se torna eu, você entende? Então é essa sabedoria, essa beleza, essa lindeza, né? E aí sim, outros jeitos de ver isso também, né? Tem uma metáfora linda que os mestres usam, que me lembrei agora, que é do oceano, né? Eles falam que, imagina a onda, né? Tem uma onda no oceano, né? E a onda surge,
ela acontece, ela tem o seu ápice, né? E aí uma hora ela calma, né? Qual é a diferença entre a onda e o oceano? A onda é água. Ela é o oceano. Agora, será que enquanto ela é onda, ela consegue manter a consciência de que é oceano também? Então é essa a ideia, sabe? Será que enquanto a gente expressa esse eu, que é importante para a gente ter, para a gente funcionar no mundo, né? Esse nosso senso de identidade, e enquanto a gente expressa ele, a gente se lembra também, tem constantemente, que na verdade é só uma expressão de algo que é um todo, que está totalmente interconectado, interpenetrando. O que isso muda se eu me lembrar disso? Será que isso muda alguma coisa em relação às guerras? Será que isso muda alguma coisa em relação à minha relação com os meus familiares mais próximos ou com pessoas que eu não conheço também? A minha relação com animais, com a natureza? Será que mudaria alguma coisa na crise ambiental em que a gente está? Eu lembrar disso constantemente? Então essa seria a perfeição da sabedoria, né? Essa percepção de que há um conceito que chama vacuidade, né? Porque as pessoas acham que vacuidade é vazio, vazio. Só que quando está vazio, né? Essa xícara está vazia de quê? Está vazia de algo, né? Talvez seja vazia de chá agora, mas tem ar. Então, esse conceito de vacuidade, essa ideia dessa tradição do budismo, né? É um conceito, na verdade, não é que eu sou totalmente vazio, que daí seria indiferença, né? Ah, não tem nada, eu não sou nada mesmo, então tanto faz o que eu fizer. Para que compaixão, para que amor, né? Mas na verdade é um conceito de que eu sou vazio de um eu separado. Entende? Às vezes se fala em acabar com o ego, né? Mas o nosso professor, meu, da Conceição, tá, ele fala em aumentar o ego, aumentar. Só que é um ego flexível, não rígido, né? Mas deixar ele tão grande, que ele abraça o universo inteiro. E daí cadê o eu? Nesse sentido, sabe? E uma outra ideia bonita, essa do Thich Nhat Hanh conta uma história, que é muito bonita, e que mostra um pouco como essa perfeição, aperfeiçoar, manter essa perfeição da sabedoria, da não separação, da não discriminação, pode nos ajudar no dia a dia, no mundo, né? Tem até um vídeo, depois eu mando no grupo do Telegram para vocês. Assim, se você... Ele fala assim, né? A minha mão direita escreveu muitos poemas. E ele escreve poemas lindíssimos, né? Ele fala, minha mão direita escreveu muitos poemas. A minha mão esquerda nunca escreveu um poema. Mas nem por isso a minha mão esquerda tem complexo de inferioridade. Ou a minha mão direita tem complexo de superioridade. Aí ele fala assim, né? Um dia eu estava martelando um prego na parede e eu dei com um martelo no meu dedo. Quando eu dei com o martelo no meu dedo, imediatamente a minha mão direita abraçou o meu dedo para cuidar dele. E a minha mão esquerda, ela não ficou irritada. Ela não falou assim, você, mão direita, me martelou, me acertou. Eu quero justiça, me dê o martelo. Porque elas sabem que são parte de uma mesma unidade, de um mesmo todo. Então é essa a sabedoria. Eu me lembrei agora da minha filha Pema, tem 7 anos, ela está numa escola Waldorf e está sendo alfabetizada, né? Agora, ela está adorando as letras e tal, não sei o que, e números também começando, né?
E ela veio me contar como que ensina os números lá na... Eu achei tão lindo, eu nem sei se isso é só da Waldorf, ou se por aí também se faz assim. Mas ela me falou que... Ela falou, papai, você sabia que o número um é o maior de todos? Eu falei, não sabia, Pê, mas é verdade? O 1 é o maior? Ele falou, o 1 é o maior de todos. Porque se eu quero 2, eu tenho que pegar o 1 e dividir em 2. É a imagem mais maravilhosa assim, que poderiam passar para ela aprender, eu acho. Né? É o 1, é o todo, né? Esse todo indivisível, né? Então é mais ou menos por aí. Daí eu queria ler para vocês um trechinho aqui do Essência dos Ensinamentos de Buda, um pouco sobre isso, né? Em que ele fala que, porque de um certo ponto de vista é isso, né? As 6 perfeições, elas se complementam umas às outras, estão contidas umas nas outras, né? Acho que isso a essa altura a gente já compreendeu, né? Que se você aperfeiçoa completamente uma delas, você está aperfeiçoando as outras, né? Está tudo interligado. E, enfim, a da sabedoria, o aperfeiçoamento da sabedoria não discriminativa, de alguma forma, ele informa todas as outras. Nenhuma das outras, generosidade, comportamento moral ou ético, paciência, tolerância, energia, concentração, atenção, né, meditação, nenhuma delas, essas todas aqui, se feitas sem que junto esteja crescendo essa perfeição da sabedoria não discriminativa, não separadora, então nenhuma delas vai dar em lugar nenhum. Entende? Essa da sabedoria tem que informar todas elas enquanto a gente vai aperfeiçoando, desenvolvendo, para que elas realmente nos levem a uma libertação do sofrimento autocriado, né? Ao mesmo tempo, chegar realmente numa compreensão muito plena da perfeição da sabedoria, dessa não separação, uma compreensão total, se eu puder dizer assim, apesar de que sempre tem mais, né? Para chegar ali, todas as outras 5 também tem que estar no seu ápice. Né? Então ela perpassa todas as outras. Né? E aí um conselho do Thich Nhat Hanh sobre as 6 sabedorias, sobre as 6 perfeições, 6 sabedorias. Né? É lindo, ele fala assim, olhe para a sua situação e veja como você é rico internamente. Reconheça que tudo o que você tem no momento é um presente. Sem esperar nem mais um minuto, comece a praticar. Quando começar a praticar as 6 perfeições, né? Ou qualquer uma delas, vai se sentir imediatamente mais feliz. Quando você está preso à tristeza, ao sofrimento, à depressão, à raiva ou ao medo, não fique na margem do rio em que existe o sofrimento. Passe para a outra margem, onde há liberdade e não existem medo nem raiva. Pratique a respiração consciente, a caminhada consciente, a contemplação profunda, nesse sentido da não separação, né? E acabará passando para a margem da liberdade e do bem-estar. Não é necessário praticar por 5, 10 ou 20 anos. Apesar de que é bom, viu, pessoal? Tá? Para conseguir atravessar para outra margem. Você pode fazer agora. Essas 6 perfeições, né, o que ele quer dizer aqui é que
No caso das 6 perfeições, o resultado da prática é enquanto está praticando, praticar em si. Ao fazer isso, você já chega a um outro estado de corpo-mente, ao estar querendo praticar, ao buscar isso. Você já fica num estado mente-corpo mais saudável, né? Melhor, mais feliz. O resultado é imediato. E é também ao longo do tempo, né? É também depois de um tempo, mas imediatamente já tem um resultado. E hoje eu vou falar só mais um pouquinho, porque eu acho que para praticar mesmo vai ser um pouco complicado, né? Com barulhos, tudo mais, né? Num lugar público, né? Mas isso a gente faz depois. Mas tem um ponto que é bem interessante que eu lembrei com isso, essa questão do resultado. Assim, dentro dos meios budistas, você vai ver em muitos lugares, né? Em muitos, até em mosteiros, em linhagens, ou um entendimento um pouco equivocado, na minha opinião, pelo menos, né? Um entendimento de que você pratica, você faz as suas práticas meditativas, né? 10 minutos por dia, todos os dias, aí de repente você começa a gostar muito, talvez aumente para 20, aí você, gosta muito mesmo, e vai fazer umas formações, e de repente vira até instrutor de mindfulness, ou não, mas enfim, passa a praticar 1 hora por dia, ou vai num retiro, ou, né? E você pratica também essas 6 perfeições e outros ensinamentos, e vai aperfeiçoando sua vida, vai se tornando mais saudável e tal. E você vai fazendo tudo isso, tem um conceito de acumular méritos. Então você está acumulando méritos. É como se você estivesse, sei lá, comprando sua passagem para o céu. Se fosse fazer uma metáfora parecida, né? Então você acumula méritos, você vai mostrando que você é bom, você vai, né, tal. Que daí acumulando bastante mérito e tal, um dia talvez você receba a recompensa, né? Então você um dia alcança o despertar, a iluminação, ou sei lá, você morre, mas daí quando você nascer de novo, né? Porque você acredita num renascimento, aí você nasce numa condição melhor e para praticar mais e tal. Lá na frente tem um resultado, né? Ou você oferece generosidade, pratica generosidade, oferece, e aí depois você vai ficar rico, milionário, né? Igual os livros de autoajuda às vezes falam, né? Só que para mim isso é um entendimento bem equivocado mesmo, porque na linha, pelo menos que eu tô, é diferente. É assim, se eu tô praticando, vamos dizer, eu tô lá praticando ali respiração consciente e aceitação. Nessa exata hora em que eu estou praticando, o meu ser se acalma. Mesmo que a mente esteja um turbilhão, né? Com o tempo você aprende que tudo bem a mente estar um turbilhão. Não tem problema. Você está dentro, no tal do olho do furacão, né? Você está no centro disso, experienciando uma certa paz, um certo equilíbrio, um certo ancoramento, uma certa estabilidade, em meio ao temporal, se for o caso. Mas o ser se acalma. O estado mental melhora, o estado emocional melhora. A recompensa é imediata, entende? Na prática das 6 perfeições, a mesma coisa. Se eu pratico generosidade, a recompensa é imediata. Se eu pratico atenção e um comportamento moral, ético adequado, a recompensa é imediata, os méritos são imediatos. Se eu pratico tolerância, paciência, eu imediatamente tenho como resultado não ficar num estado de irritação e raiva. É tão óbvio no fim das contas, né? Sabe, se eu pratico a perfeição da energia, da disposição para buscar o saudável, do reconhecimento do não saudável, eu imediatamente tenho uma recompensa. Se eu pratico absorção meditativa, ou concentração, ou atenção a tudo, sabe, eu estando muito mais atento, muito mais centrado em tudo que está acontecendo, eu vou cometer menos erros, eu vou criar menos problemas para mim mesmo. A recompensa é imediata, eu já estou num estado melhor. Não é que no futuro vai acontecer alguma coisa, eu já estou nesse estado. Com a sabedoria também.
Então a gente não pratica com o objetivo de chegar a algum lugar. A gente não pratica com a expectativa, o objetivo de alcançar algo no futuro. A gente pratica porque a própria prática, e a prática, eu estou falando daí não é só o momento em que eu paro para meditar, mas a prática do dia a dia, constante, né? Porque a própria prática já é estar mais íntegro, mais pleno, mais saudável na vida que você tem neste momento. E aí, um momento, outro momento, outro momento, outro momento, outro momento, outro momento, outro momento, pode vir a dar resultado lá na frente também, de coisas que você nem imaginou. Mas é isso, você nem imaginou, é efeito colateral, é consequência, sabe? E com as 6 perfeições é exatamente assim, é essa a visão. Oi, Cris, tudo bem? Na verdade, assim, hoje está um dia um pouco diferente, eu já falei para o pessoal, né? Ah, Márcia, então, eu entendo essa questão. A primeira coisa que eu vou te dizer, né, Márcia? A Márcia escreveu aqui que ela é muito generosa, né? Pratica o bem a todos e recebe muita ingratidão, que está com depressão profunda, né? Eu vou... É bom porque até já vou retomar, tá, Márcia? Estava até explicando para a Cris, como eu expliquei para todo mundo, hoje é um dia em que está um pouco diferente, eu tive problema de conexão de internet, me mudei no sábado e a conexão estava boa, ficou ruim, então eu vim para um café aqui. Então hoje é um dia que para fazer uma prática vai ser um pouco complicado, por causa de barulhos, de interferência, gente entrando, chegando, clientes e tal, né? Então a gente pode conversar um pouco mais, e aí é legal até para esclarecer dúvidas, né? Como, por exemplo, a Márcia colocou aqui. Então, Márcia, é muito bom porque não é só você, não, eu já tive depressão na vida algumas vezes também, outras pessoas, né? Então, é assim, é legal a gente dar uma orientação em relação a isso, né? E a primeira coisa que eu vou te falar, na verdade, é assim, eu sou instrutor de mindfulness, né? Eu não tenho o treinamento e a expertise adequada como um psicólogo, como um psiquiatra para lhe falar sobre depressão, tá? Imagino que você tenha um acompanhamento, esteja se tratando, acho que isso é importante, né? Mas assim, do ponto de vista do mindfulness, eu posso te dar algumas ferramentas, alguns olhares, tá? É o que está ao meu alcance, não tendo um treinamento especializado, tá bom? E assim, os olhares que eu tenho, que eu posso ter, vou contar uma experiência pessoal, acho que vale a pena agora, né? Eu me separei de um casamento de 19 anos de casamento, né? Me separei há uns 10 meses, mais ou menos, né? E eu passei o primeiro período após a separação numa postura um pouco de negação, né? Assim, um pouco irritado, magoado, frustrado, né? Com o que tinha acontecido, né? E aí um pouco de raiva, enfim, tudo isso, né? Como eu treino mindfulness há muito tempo, eu estava o tempo todo percebendo e consciente disso. O que não diminuiu a dor e o sofrimento, nem um pouco. Não diminui a dor e o sofrimento, só traz consciência sobre ele. Diminui um pouco a ação a partir desse sofrimento. Diminui um pouco o acreditar que o sofrimento é a vida. Porque eu estou consciente de que o sofrimento está acontecendo e que tem muitas outras, dentro de um contexto de muitas outras coisas, né? Mas fiquei. No fim do ano, mais ou menos, daí me caiu a ficha de que eu estava fazendo isso, que eu estava na defensiva, que eu estava destilando raiva e não querendo sentir o sofrimento. E aí eu derrubei todas as defesas. Eu acho que eu derrubei defesas que eu tinha construído desde a adolescência, né? Só foi possível fazer isso, eu acho, por causa do longo tempo de prática, senão eu não teria aguentado fazer isso, né? Por isso também é importante o acompanhamento, né? E aí quando eu derrubei todas as defesas e me vi totalmente vulnerável, aí realmente eu tive uma depressão muito forte, mas que clinicamente, eu tenho um amigo psiquiatra, né, amigos, eles falaram que nem poderia ser diagnosticado como depressão, porque foram 2 semanas só.
mas foi muito forte, né? E aí, investigando um pouco isso, eu percebi que, na verdade, assim, por trás de todo esse sofrimento, como base e fundamento de todo esse sofrimento que eu estava sentindo, o que existia, né? Que eu só estava vendo irritação, mágoa e frustração, né? Mas, na verdade, na base de tudo isso, tinha amor. Né? Um amor profundo que eu sinto ainda pela minha ex-esposa, não só o amor como homem e mulher, esse é não correspondido, né? Nesse sentido, mas um amor profundo por ela como pessoa, como admiração, como, né, conexão. E aí eu vi que também tem um amor profundo ali, né, é uma mesma qualidade, com nuances, mas uma qualidade de amor também pela minha filha, pelos amigos mais próximos, e que na verdade são essas conexões íntimas e próximas de amor por essas pessoas que me permitem ser capaz de amar o mundo, de amar os outros seres, as outras pessoas, dar essas aulas aqui mesmo no meio desse turbilhão, né, que eu comecei em dezembro essas aulas, e amar a tudo. E então me caiu a ficha assim que, olha, o amor está dentro de mim. Esse ninguém me tira. Ninguém consegue entrar dentro de mim e arrancar isso. Sabe? É meu. Então, não depende das decisões dos outros. Não depende nem de minha esposa querer voltar comigo ou não. Ela pode não querer. Ainda assim, o amor dentro de mim, não só o amor homem e mulher, mas o amor universal que eu sinto por ela, por alguns seres e que me permite amar o resto, ela não tira. É meu. Ninguém tira. Então, a dor continua existindo, o sofrimento continua existindo pela situação, pela circunstância, é desafiadora. E junto de outras coisas, desafio profissional, etc, né, enfim. Mas é uma dor nesse sentido um pouco menos amarga, um pouco mais doce. Enquanto a minha dor estava muito baseada em frustração, em mágoa e decepção e sentimento de injustiça, etc, ela era uma dor amarga. Quando eu reconheci a base dela sendo o amor, essa generosidade para com os seres amados, né, para com o mundo, então eu reconheci, mudou, se tornou uma dor mais doce, mais suportável, com a qual dá para lidar. Né? Claro, isso não é ser poliana. Se as pessoas te tratam mal, isso é um outro aspecto que eu queria te falar. Dentro dessa tradição, ser compassivo, ou ser bom, não é só passar a mão nas costas e, sabe, dar tapinha e deixar o ombro para chorar. É isso também, também. Mas fazer o bem nessa tradição oriental significa também, com essa sabedoria, né, essa sabedoria de não separação, essa sabedoria de clareza e compreensão sobre como tudo está interligado e se como eu influencio o que está à minha volta, o que está à volta me influencia, a partir disso, fazer o que precisar ser feito com uma motivação compassiva. E às vezes fazer o que precisar ser feito com motivação compassiva é muita energia e força. Parece que você não é bonzinho. Né? Então, por exemplo, você vê, sei lá, uma mãe batendo no filho na rua, você não vai ficar compassivo e falar, ai, coitado desse filho, coitada dessa mãe e tal. E você também não vai ficar super raivoso e ir lá e bater na mãe, então, por causa disso. Porque senão você está fazendo o mesmo. Se é uma compaixão baseada nessa sabedoria de verdade, você vai olhar a situação e vai entender que a criança está sofrendo e que a mãe que está batendo, ou o pai que está batendo, também está sofrendo, está criando sofrimento para ele mesmo. Está criando um filho que vai ter raiva e que pode criar outros problemas no futuro. Ele pode ser preso também. A situação é ruim para ele também. Então você vai lá, interfere, e você age, e você separa, e você segura a pessoa se tiver que segurar, ou pede ajuda. Você faz o que tiver que fazer para parar a situação, com energia e força, mas sem raiva. Entendeu? A partir do amor, a partir da compaixão. Então fazer o bem, nesse caso,
pra gente não é ser poliana e ajudar todo mundo e ficar sendo, e daí, sei lá, né, se estão batendo em você, você tem que se defender. Né? Isso é fazer o bem, isso é parar uma situação ruim. Um outro exemplo, quando eu fui num workshop de compaixão do Geshe Lobsang Tenzin Neg, foi uma semana. Um Geshe é vamos dizer, um alto estudioso que estudou muito, realizou muito de uma tradição, né? Muito sábio, né? E aí perguntaram para ele, né, sobre compaixão, mas como que eu mando compaixão para o pessoal do Estado Islâmico? Era a época que o Estado Islâmico estava muito forte, né? E aí ele falava, olha, você não precisa. Primeira coisa, você não precisa. Se você não consegue, você não consegue. É uma limitação sua e tudo bem. Cada um de nós temos as nossas limitações, né? Então você não precisa se cobrar por isso. No entanto, pensa o seguinte, eu até já falei, acho que isso em outra aula, essa história, né? Que é linda. Pensa o seguinte, você tem um filho, de repente, ou uma filha, ou um irmão, ou alguém que você gosta muito. Essa pessoa entra lá na internet profunda, vê lá uns discursos, uns vídeos do Estado Islâmico, acha legal. Pô, até que esses caras têm razão, hein? Esse imperialismo norte-americano, esse mundo capitalista dominando, explorando as pessoas, até que eles estão certos, hein? E o cristianismo apoia essa exploração, né? Tal. Aí o cara fica tão seduzido que vai embora. Dá um jeito de ir lá para a Síria, para o Iraque, onde estava o Estado Islâmico, se junta a eles e começa a combater, né? E aí, o que você faz, né? Pô, é teu filho, é teu irmão, é a pessoa que você ama. Então, você quer muito que esse comportamento pare. Você vai fazer tudo que você puder para combater esse comportamento e parar essa ação que ele está fazendo. Mas você não odeia ele. Você não odeia a pessoa. Você sabe que a pessoa tem um potencial imenso para a bondade também. Mas você tem que parar a ação com energia e força. Aí ele falou assim, então, todos os combatentes do Estado Islâmico têm mãe e pai. Entende? Então fazer o bem nesse sentido é dessa forma. E aí, assim, se você parar para pensar, claro, não sendo poliana, não deixando que batam em você, né? Isso não é necessário. Mas também não atuando com violência, né? Continuando mantendo a generosidade e praticando o bem. Mas sem ser poliana, né? Deixando isso bem claro. Qualquer que seja a circunstância, a situação, de qualquer forma, se você pensar em termos de generosidade, só de você estar vivo aqui, só de eu estar vivo aqui, eu estou recebendo muito. É isso, eu estou recebendo o ar que as plantas me dão para eu respirar, a água do ciclo hidrológico deste planeta, eu estou recebendo o sol que permite as plantas crescerem, fazerem fotossíntese, alimentar outros animais e eu poder me alimentar também. Se eu tenho uma condição de vida pelo menos razoável, né, em que eu consigo me alimentar, consigo ter uma casa, um sentido de segurança, e muito importante, se alimentar, dormir, né, alimentar, comida, bebida, dormir, um sono decente, segurança, então um lugar, né, um abrigo, conexões. Cultivar amizades profundas. Cultivar mesmo. Ir atrás. Nessa época que eu tive mal, eu fui atrás das pessoas. Eu conversava e sentava junto e tal. Sabe? Cultivar as conexões. Isso é muito importante para o ser humano. Nós somos um ser gregário, não somos um ser solitário. Se você tem essas coisas, você está recebendo tanto, mas tanto, que a própria possibilidade de você estar vivo, tem 100 trilhões de células de micro-organismos, todos esses micro-organismos estão trabalhando para você. Você entende? Quando você aperta o interruptor da tomada e a luz acende, não é porque você apertou o interruptor da tomada, é porque tem centenas de pessoas trabalhando na rede elétrica,
mas milhares que já trabalharam para poder construir tudo isso, desde a hidrelétrica ou da termoelétrica. Se você abre a torneira da sua casa, é porque tem centenas de pessoas trabalhando para a água sair ali. Tudo, sabe? Suas roupas. Se você pensar assim, a cidade inteira trabalha para você de alguma forma, sabe? Então, nós já estamos recebendo muito. Essa é a realidade. Agora, talvez a gente não esteja recebendo exatamente o que a gente quer. Então, por exemplo, se eu ainda sou apaixonado pela minha esposa, e ela não é mais por mim, eu não estou recebendo esse tipo de amor específico, de homem e mulher, ou de casal, né, que eu queria. Não é culpa de ninguém. Sou eu que estou apegado e querendo isso. E é legítimo eu querer. Eu posso querer. Né? Só que se eu quero muito, 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 a ponto de ficar depressivo, eu começo a gerar meu próprio sofrimento. Entende? Não que seja o seu caso, eu não conheço o seu caso, eu não sei como é, por isso que você precisa de uma ajuda especializada, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, e que vá lidando, eu não sei o que está acontecendo, né, mas, e nem acho que é o caso aqui, porque eu não sou psicólogo, não sou preparado para lidar, né, com isso. Mas na minha experiência, pelo menos eu vejo isso, né, que quando eu tenho expectativas e objetivos e eu quero receber coisas específicas, né, fonte de sofrimento, né, eu não tenho e quero, ou eu tenho e não quero, eu tô gordinho, não quero ser gordo, puta, é tão ruim ser gordo, agora eu me separei, ninguém vai querer ficar comigo, gordinho, meu Deus do céu, não sei o que. Eu posso entrar nessa, e daí eu vou criar meu próprio sofrimento. Ou não, ou eu falo, não, tá tudo bem, tem pessoas gordas, magras, outras mais, outras menos, tal. Se isso está me fazendo mal para minha saúde, eu não tô legal, tal, daí eu vou lá, faço alguma coisa para melhorar isso, mas, entende? Tudo é caminho do meio, né? E a terceira fonte de sofrimento, né? Eu não quero que mude. Se a coisa está de um jeito que eu acho que está legal, eu quero que fique para sempre. Eu sou fonte de sofrimento porque todas as coisas mudam o tempo inteiro. Esse corpo mesmo um dia vai deixar de existir. Não tem jeito. É inexorável. Tudo está mudando sem parar. Então, nesse sentido, Márcia, assim, um pouco... se há algum conselho que eu posso te dar, com o apoio de um psiquiatra e um psicólogo e às vezes até terapias artísticas, cada um tem... Eu sei que quando eu, por exemplo, estou entrando num estado mais para depressivo, o que me ajuda muito é contato com a natureza, ir para meio do mato, fazer umas trilhas, umas caminhadas, entrar numa cachoeira. Atividade física, eu sei que me ajuda muito, então eu intensifico a atividade física e conexões, amigos, né? Então você descobrir o que te ajuda, né, também, e com o apoio especializado você buscar tudo que te ajuda ativamente para identificar onde você pode estar você mesma criando o seu próprio sofrimento. E daí, a partir da prática de mindfulness contínua, né, meditação, identificando isso, tentar acalmar isso, né. Do ponto de vista de mindfulness é isso, o que dá para fazer, né. E a Cris colocou alguma coisa aqui, né, Cris? Desafio da aceitação, do desapego, da bondade amorosa com todos e com nós mesmos. Muito bonito quando conseguimos verdadeiramente pôr em prática nossa vida. Estamos juntos, é isso aí. Aceitar a situação como ela é, mas sem se resignar, não significa passividade, né? Aceitar no sentido de reconhecer a situação como ela é, e onde estiver criando o seu próprio sofrimento, desapegar, soltar. E aí praticar a bondade amorosa, isso vai ser seu próprio combustível. Mas sem ser poliana, como eu falei, sem aceitar violência dos outros. Ninguém tem que aceitar violência. Acho que é por aí, gente. Eu acho que eu já falei muito. E a gente ainda tem 7 minutinhos, a gente não vai praticar hoje então, tá? Por conta das circunstâncias, né? Ia ser estranho, eu ia fazer uma prática na mão, assim, de ficar olhando a mão, não sei o que e tal, ia ser bem estranho pro pessoal que tá aqui. Mas a gente faz no próximo encontro eu faço essa prática, acho que cabe. É bem bonita, se vocês puderem participar, é bem linda, né? E aí no próximo encontro a gente começa outra série de ensinamentos, né? E de práticas,
de olhares, tá? Se vocês tiverem ainda alguma outra dúvida, alguma colocação, e para Márcia, assim, o que eu posso ajudar é isso, é te aconselhar, olha, pratica, faz as práticas meditativas e de mindfulness e, putz, isso ajuda imensamente, me ajudou imensamente, pelo menos, e tem me ajudado, né? Então, é o máximo que eu posso te recomendar, assim, né? Junto da psiquiatria, da terapia. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, ainda dá tempo. Temos 6 minutinhos. Alguém que queira colocar alguma dificuldade, um desafio, alguma dúvida, ou compartilhar alguma experiência bacana, positiva, também é legal. Como faz para mim acompanhar? Em que sentido, Márcia? No sentido dessas aulas aqui? Ah, sim. Essas aulas aqui, Márcia, isso é... Assim, tem duas possibilidades, né? As aulas de segunda-feira às 2 da tarde são gratuitas e livres. Toda segunda às 2 da tarde é só entrar no link. Você tá, eu não sei se você está no grupo do Telegram, né? Se você não tiver, é legal entrar no grupo do Telegram, do Musing Online, é esse daí. Né? E aí você vai sempre receber um lembrete, tá? E aí entra ali, se cadastra e tal, daí você vai receber para entrar no Telegram e você vai sempre receber um lembrete, mas é toda segunda às 2 da tarde, gratuito para entrar. Se você quer ter acesso às aulas gravadas também, todas essas aulas são gravadas e ficam armazenadas, né? Além das aulas gravadas, tem também todos os áudios de práticas meditativas, só hoje que a gente não fez, tá? Que ficam gravadas também. E além disso, a gente vai começar um grupo de estudos de um livro do Thich Nhat Hanh, que é lindo, que chama Paz é Cada Passo. Acho até que eu tenho aqui, deixa eu ver. Tá na minha mochila, ficou na minha mochila aqui, ó. Paz é Cada Passo. Esse livro é maravilhoso, bem pro dia a dia, sabe? A gente vai fazer um grupo de estudo que vai ser nas noites de quinta das 7h30 às 9 da noite, a partir não dessa quinta agora, da semana que vem, da outra, dia 19, se não me engano, deixa eu ver. Isso aí, dia 19. E aí vai ser bem legal, a gente estuda junto o livro, pratica junto e tal, mas aí, para tudo isso, para grupo de estudo e acesso às aulas gravadas e aos áudios das práticas, é nesse outro link que está aí, que é da assinatura. Aí custa R$27 por mês, que na verdade é um apoio para a gente poder manter tudo isso, né? Tem uma equipe trabalhando para poder viabilizar isso aqui, as aulas gravadas, etc. e tal, né? Então, com essa assinatura de 27 por mês, aí o pessoal está ajudando a manter, né, essa iniciativa aqui. E aí tem acesso a tudo isso, inclusive, ó, gente, quem quiser entrar nesse grupo de estudo e tudo, aí quiser fazer essa assinatura, participa, daí tudo isso daí. E aí eu acho que também, com o tempo, eu vou divulgar outras coisas que eu fizer, né, se eu fizer retiros, fizer outras coisas assim, eu vou divulgando. Tá bom, Márcia? Se você tiver afim, e o resto do pessoal também, vai ser um prazer. Para esse grupo de estudo eu estou bem animado. Então, solidão, essa é uma questão. Procurar conexões, praticar junto, conhecer amigos no caminho. Muito, muito, muito importante. Ter companheiros, pessoas queridas na jornada, sabe, da vida. A Cris já participa de um grupo de estudo que eu tenho, né, Cris? Satipatthana. Que bom, Márcia, fico feliz. É isso aí, pessoal. Tem 2 minutinhos ainda. Se tiver ainda alguma última pergunta assim que dê para eu responder rápido, fiquem à vontade, tá? Porque eu não quero me estender para não prender, né? As pessoas às vezes têm compromisso depois das 3, então... Eba, valeu, Conceição. Vai tá no grupo? Muito bom. Isso aí, Márcia, vamos nessa. Uhum. Muito bem. Como não está surgindo dúvida, então eu acho que eu gosto sempre da gente finalizar o encontro lembrando, porque a gente tem essa motivação pessoal, né, de se aprimorar, de melhorar, de avançar na vida, né, mas lembrando que essa motivação pessoal, que nos dá o combustível para praticar e tal, ela é muito importante, né, mas que ela esteja, vamos dizer, sustentada, amparada, abraçada, se a gente puder dizer assim, né, por uma motivação mais compassiva, de que
E que através desses estudos que a gente faz junto, dessas práticas, enfim, desses encontros e tudo mais que a gente fizer, que a gente possa ser um impacto cada vez mais positivo no mundo, né? Nos lugares em que a gente estiver, nos ambientes, as pessoas com quem a gente se relacionar. Né? E daí então, eu gosto de terminar sempre trazendo esse pensamento à mente, que pode ser, por exemplo, o desejo de que todos os seres, sem nenhuma exceção, sejam saudáveis, felizes e livres do medo. Isso aí. Boa semana, pessoal. Até a semana que vem. Eu espero que na semana que vem a internet lá da casa esteja funcionando decentemente, tudo bem? Aí eu faço lá. E depois, mais pra frente ainda, vocês vão ver, daqui algumas semanas eu vou conseguir puxar o fio da internet para uma sala de meditação bem grande, bem bonita, bem legal, que tem lá onde eu me mudei agora. E aí a gente vai poder praticar em movimento, fazer prática caminhando, vai ter vários outros tipos de prática, não só sentado, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Obrigado.